Bom, então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória e algumas opções que eu quero trazer aqui no canal. Primeiramente, sobre o Mastriani, que de acordo com algumas informações foi oferecido ao Vitória. Quando que foi isso, né? Antes dele vir para o Brasil, na temporada passada, enfim, vou comentar com vocês também sobre um outro argentino que vem chamando a atenção desde o ano passado, quando chegou no Brasil, que foi oferecido também ao Vitória, possivelmente quando estava na Série B do ano passado. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. E se o Vitória deixou passar esses dois jogadores, tem um que tem jogado lá no Barcelona do Equador, que tem chamado muita atenção desde 2021, né, quando estava no futebol equatoriano, e agora em 2024 com números melhores ainda. Vou comentar quem que é esse atleta e para o Vitória ficar de olho, né, agora para a Série A. Quem sabe com essa janela reabrindo em julho, com transferências internacionais, não possa ser uma opção. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui, ó, próximo objetivo de 58 mil inscritos. Então, se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que nos ajuda bastante. Aqui é um canal que nós postamos apenas notícias dos times fora do eixo. Então, se você puder compartilhar, se inscrever, me ajuda bastante aqui no canal. Então, bora dar sequência aqui para o conteúdo. Essa informação que surgiu lá no Twitter, uma informação aqui do Reinaldo Oliveira, muito obrigado a ele, que cobra as notícias do Vitória, e o portal, né, o Central do Vitória, que acabou comentando sobre essa situação. Tá aqui, ó, a primeira informação que temos, ó, que ele tinha respondido sobre um post de um torcedor que, né, o Mastriani marcou gols nessa última quarta-feira de Sul-Americana, e ainda ele colocou, né? Eu ainda não acredito que o Vitória deixou escapar. E aí ele comentou, o Reinaldo Oliveira, ó, ano passado foi oferecido aqui e sei até quem ofereceu. O Vitória disse que não estava interessado porque não conhecia o jogador. E também um Veguete também foi oferecido e a mesma história aconteceu, né? Informação aí que temos, até o portal do Central do Vitória colocou, né? Sim, galera, o Mastriani foi oferecido ao Vitória e acordem com essa, né? Uma notícia aí, então, que, cara, seria uma baita opção para essa atual temporada, porque teria alguns pontos que eu entenderia, por exemplo, a não vinda do Mastriani, principalmente porque ele foi oferecido agora, tá, gente? Tipo, no final do ano, quando o Vitória estava buscando um centroavante e o América Mineiro foi rebaixado e buscava um interessado. Ele foi comprado, então, pelo Atlético Paranaense. Na época, o clube desembolsou, se eu não estiver enganado agora, foi isso, próximo de 10 milhões de reais. Que não foi um valor barato, né? Vamos combinar. O América tinha pagado, em média, um valor próximo de 3 milhões, vendeu por 10. Foi um bom negócio. Ano passado ele marcou 21 gols e ainda nesse ano começou no América em 2 jogos no Campeonato Mineiro, 6 gols em 2 partidas. E agora, então, no Atlético Paranaense, esses números são como reserva. 10 gols em 19 jogos, além de 4 assistências. Números sensacionais. Balançou, então, as redes aí nesse último duelo na Sul-Americana contra o Raio Zuliano, marcou 2 gols então na Sul-Americana, goleada por 5-1 do Atlético Paranaense, que já tinha goleado esse time, né? Tinha feito também 5-0 em casa e agora 5-1 fora de casa. Realmente resultado sensacional do Atlético Paranaense, e o Mastriani foi oferecido. É claro, o Vitória, por exemplo, não fez nenhuma contratação nesse nível de 10, 13 milhões. Pode ser que realmente a questão financeira tenha pesado aí, porque até o Reinaldo Oliveira, que trouxe a informação, diz, por exemplo, que o Vitória não estava interessado porque não conhecia o jogador. É aquela coisa, não acho que foi, por exemplo, por desprezo, né? Ah, não conheço quem que é esse cara, não quero não. Não, às vezes é porque, tipo, não teve um prazo de analisar se poderia ser uma boa opção ou não. Mas pelo número que ele tinha no América, né, pô, na Série A e tal, um time bem limitado, o cara fez 21 gols no ano, e não foi no Campeonato Mineiro, não. O Campeonato Mineiro ele era reserva. Eu acho que ele marcou um gol no Campeonato Mineiro, os outros foram tudo em Sul-Americana, no ano passado, uma fase muito boa, que ele marcou muitos gols. Copa do Brasil e Brasileiro, principalmente, foram 11 gols marcados só na Série A. Então, acho que o Vitória deixou escapar uma boa chance. Porque, é claro, as outras contratações foram em valores bem menores, 2 milhões, 3 milhões, como, por exemplo, do Leonardo, mas se fosse para tirar o dinheiro do cofre e trazer um cara que resolveria os problemas, com certeza seria o Mastriani, 31 anos, quem sabe pro ano que vem. Até porque, mesmo com esses números sensacionais, o Cuca ainda tem preferido colocar o Pablo como titular. Eu discordo bastante sobre isso. Acho que o Mastriani é muito melhor, mas muito melhor mesmo. E tem sido reserva nos últimos jogos, só para você ter uma ideia. Das últimas 6 partidas, o Mastriani foi reserva em todas. Só jogou esse agora como titular. E a última foi também na Sul-Americana contra o Danúbio, que ele jogou como titular também. Esses foram os 2 últimos jogos. Outro aqui que foi oferecido, de acordo com o Reinaldo, seria o Pablo Veguete.
possivelmente no ano passado, quando ele foi oferecido ao Vasco para a Série A. Ele viveu uma fase muito boa lá no Belgrano, esse que é mais experiente, né, tem 35 anos, mas chegaria de graça. No Belgrano mesmo, temporada 2022, 17 gols, 2023 até agosto, até junho, melhor dizendo, 13 gols em 27 jogos, e foi contratado pelo Vasco, que na minha opinião, se ele não tivesse chegado, o Vasco teria caído para a Série B. 10 gols em 21 partidas, além também de uma assistência, e nesse início de ano também com números legais, 17 jogos, 8 gols e 1 passe, realmente vive uma fase bacana pelo Vasco. Pode ser que seja um novo Cano, por exemplo, que chegou no Vasco, teve um desempenho sensacional e vive nessa fase muito boa também no Fluminense. Talvez, acho que poderia sim ser uma alternativa muito boa. Então são dois nomes que o Vitória deixou passar no ano passado, que poderiam ter sido alternativas boas, ainda mais o Veguete se chegasse para a reta final da Série B, continuando para a Série A, seria realmente uma fase muito bacana. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer, né, sobre essa fase interessantíssima desses dois centroavantes que passaram de frente para o Vitória, mas agora tem uma alternativa aqui, ó, que está no futebol sul-americano, não seria uma compensação absurda, 15 milhões de reais não, mas é um cara que tem marcado muitos gols, não é velho, eu vou comentar aqui então com vocês. Que é uma opção que eu já trouxe aqui no canal no início do ano, como sugestões, né, no caso pro Vitória de centroavante, que é o Francisco David. Ele tem um sobrenome polonês que eu não vou nem tentar pronunciar aqui, mas é um centroavante que tem 31 anos de idade, é argentino, ele que é destro, 1,86 m e vive uma fase bem legal, atualmente no Barcelona do Equador e anteriormente também no LDU e Aucas, dos dois clubes, né, também do futebol equatoriano. Inclusive o Mastriani jogava lá, tá? Ele chegou para ser um substituto do Mastriani e segue com números bem legais. Primeira temporada dele no ano passado, 35 jogos, 14 gols e 4 assistências, até com desempenho ok. E ainda o outro aqui, né, que agora nessa atual temporada, deu a temporada agora, 9 jogos, 5 gols marcados e uma assistência. Então, se ele continuar com esses mesmos números, pode ser que chegue aí no final do ano com 22, 25 gols marcados. Muito interessante. Não consegui confirmar até quando vai o seu contrato, mas se o Barcelona vender o Mastriani por um valor próximo de 4 milhões, com números muito melhores, acho que foi até menos, né? Foi 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. Acho que o Francisco poderia sair às vezes por 2 milhões ou 1 milhão e meio, dependendo. Lá no Aucas ainda 2021-22, foram 2 anos com 58 jogos, 30 gols e 8 assistências. Nessa outra equipe LDU Porto Viejo, ele jogou então 28 jogos, 13 gols. Vale lembrar também que ele é revelado na base do News Old Boys, aquele mesmo clube que revelou o Messi. Na Argentina ele nunca conseguiu ir muito bem, no próprio clube que ele foi revelado, nem no futebol chileno, mas é engraçado, né? Depois ali, quando ele já estava com 27, 28 anos, que ele foi se reencontrar e agora vive vive uma fase, muito interessante e com certeza valorizou, né, o seu passe. Deixa aí como alternativa então para vocês, se passou esses dois jogadores, né, na frente do Vitória, acabou que por questões financeiras ou prioridades não contratou o Veguete e o Mastriani. Tem agora o Francisco David, que não foi especulado, tá, gente? Eu tô só oferecendo aqui como uma sugestão, não sou empresário dele, né? Quem dera ser empresário de jogador, mas não, ainda não tô nesse nível, mas assim, poderia ser uma alternativa, cara, muito interessante. É claro, o Vitória tem muitas opções para centroavante, tá? Tem aí o Léo Gamalho como reserva imediato, o Alejandro que tem sido titular e o Luiz Adriano. São nomes ok, se você olhar para o início do ano, até são nomes de peso, só que não tem entregado aquilo tudo de gols que a torcida esperava. Então, se continuar nessa fase daqui para julho, que ainda tem muitas rodadas até lá, pode ser que acabe que chegue, né, mais uma opção para jogar centralizado. Então, esse foi o vídeo, já falei demais aqui com vocês. Vou deixar outras sugestões de conteúdos do Vitória que eu já trouxe relacionado aqui no canal e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!